Bom, vamos lá. Então agora a gente fala da região do joelho. Então aqui eu tenho 3 peças. Uma, a região medial do joelho, uma vista anterior e vista posterior. Bom, lembrar que o joelho, ele é uma articulação complexa, é uma articulação formada pelo fêmur e pela tíbia, a fíbula não faz parte do joelho. E aqui a gente tem uma articulação classificada como sinovial condilar. Em alguns livros mais antigos, essa articulação era classificada como sinovial gínglimo. Mas a gente sabe que por conta da diferença de tamanho entre os côndilos femorais, existe uma pequena rotação no joelho que é fisiológica. Então, a articulação do joelho, ela não pode ser classificada como gínglimo, porque a articulação gínglimo só traria para a gente movimentos em um eixo, né? No caso, flexão e extensão. Mas a gente sabe que o joelho, ele também tem rotação. Bom, quando a gente está aqui olhando, visualizando a região medial do joelho, existe aqui uma estrutura importante chamada de pata de ganso ou pata anserina. Esta estrutura, ela ajuda na estabilidade do joelho e ela é formada, ó, como a gente está vendo aqui, por 3 tendões. Então, eu tenho um tendão aqui do grácil, depois, o tendão do sartório, depois o tendão do grácil e o tendão do semitendíneo. Lembrar que eu tenho um outro músculo chegando nesta região medial, que é o semimembranáceo, mas ele não faz parte da pata de ganso. Então, repetindo, a pata de ganso é formada pelo tendão do sartório, pelo tendão do grácil e pelo tendão do semitendíneo. Bom, aqui na região anterior do joelho, a gente visualiza o final do músculo quadríceps da coxa. Então, esta região é o tendão do quadríceps da coxa. Depois aqui eu tenho a patela e esta estrutura que liga a patela até aqui a tuberosidade da tíbia é chamada de ligamento patelar. Então, é a mesma estrutura, mas que tem nomes diferentes. Para cima da patela é o tendão do quadríceps e para baixo da patela é o ligamento patelar. Então, o ligamento patelar, por quê? Porque ele está unindo 2 ossos. Então, eu tenho aqui a união da patela com a região da tuberosidade da tíbia. Aqui para cima, na verdade, eu tenho uma estrutura que está ligando o músculo quadríceps femoral até a patela, o osso. Por isso, ele é o tendão do quadríceps. Bom, o joelho é conhecido pelos seus ligamentos e pelos seus meniscos. Então, o que acontece aqui é que, primeiramente, eu tenho ligamentos que são extracapsulares e tenho ligamentos intracapsulares. Então, por exemplo, aqui eu visualizo este grande ligamento, que é o ligamento chamado de colateral tibial. Por quê? Ele está ligando aqui o epicôndilo do fêmur até a região da tíbia, portanto, ligamento colateral tibial. Na região lateral, eu tenho aqui este outro ligamento extracapsular, que é o ligamento colateral fibular. Então, nessa peça, a fíbula foi fraturada, mas a gente consegue visualizar aqui a cabeça da fíbula. Então, esta região, ligamento colateral fibular. Bom, abrindo o joelho, eu visualizo primeiramente aqui a região da cartilagem articular. Então, a cartilagem articular, ela está nas epífises dos ossos e ela promove o maior deslizamento entre esses ossos. E aí, aqui eu visualizo na região interior o ligamento chamado de cruzado anterior. Então, por que cruzado? Porque, na verdade, ele forma um X, né? Então, ligamento cruzado anterior. E quando eu viro, aqui nesta região posterior, eu visualizo o ligamento cruzado posterior.
Então, o ligamento cruzado anterior lá na frente e o cruzado posterior. Aqui existe um outro ligamento que está rompido, mas a gente visualiza bem aqui nesta peça, que é um ligamento chamado de menisco femoral. Por quê? Porque ele sai exatamente aqui da região do menisco. Então, esse aqui é o menisco lateral, esse é o menisco medial. Então, este outro ligamento, que é um ligamento intracapsular, que vai também dar estabilidade para esta região da articulação.